A paz do Senhor Jesus aos irmãos da IBCUF, tudo bem? Eu fiquei devendo uma aula, a nossa última aula de teontologia, que trata do assunto a respeito dos nomes de Deus, É uma aula bem importante que eu não gostaria de faltar, de deixar, de passar para os irmãos. Tivemos um imprevisto lá, mas eu acho que é bem relevante, assim, bem importante a gente não deixar passar. Essa que seria a nossa última aula, do ano. Então, resumindo aqui, se alguns dos irmãos quiserem dar um pause aí no vídeo e buscar sua apostila lá na página 78, a gente vai estudar alguns minutos apenas sobre os nomes de Deus. Certo, irmãos? Então, primeiro, algumas coisas assim bem relevantes, que o nome de Deus, o El Shaddai, o Elohim, ele é um sufixo muito importante, Eu teria que colocar no quadro isso para que os irmãos compreendessem, O Elohim, na verdade, o nome de Deus, Elohim, o El quer dizer, é um título dado, ao Deus Todo-Poderoso, é o início de um título da divindade. Na verdade, seriam de divindades, no plural, Mas ele é o El Shaddai, o El Elyon, o El Elohim, o El Adonai, eu vou me arriscar aqui, Eu vou tentar aqui falar um pouquinho do hebraico, aprendi um pouquinho, muito pouquinho mesmo do hebraico, Mas lá na palavra de Deus, em Gênesis 1:1, num princípio criou Deus, Seria Bereshit bara Elohim ba, que significa no princípio criou Deus. Então, no princípio, quem criou? O Elohim, o Elohim ba. E aí se derivou-se, tantos outros nomes a respeito de Deus, Até nós chegarmos lá no tetagrama, eu não sei se os irmãos lembram, o Y, o H, o WH, que é o Yahvé, que é o Javé, Mas, irmãos, eu não posso deixar de passar o que teria, assim, de mais importante para nós tratarmos a respeito dos nomes de Deus. Lá na página 78, no início, o título Os Nomes de Deus, eu quero ler um trecho e fazer alguns comentários bem relevantes para os irmãos aqui. Diz assim: os nomes de Deus não são apenas um apelativo, nem simplesmente uma identificação pessoal. Inerente à sua natureza, eles revelam as suas obras, os seus atributos. Não parecem nas Escrituras para meramente fazer uma distinção dos deuses das nações pagãs. Quando elas mencionam os nomes divinos, revelam o poder, a grandeza e a glória do Todo-Poderoso, além de enfatizarem os atributos. Então, a gente vinha estudando, os atributos de Deus, os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis de Deus. Nós já passamos essa matéria que foi bem importante, mas que está relacionado, A teologia, ela é assim, ela é meio sistemática, Um assunto que compõe um outro, um após o outro, Tudo uma montagem para que haja uma melhor compreensão. Então, após nós termos aprendido sobre os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis de Deus, nós vamos ver nas Escrituras, na Escritura, melhor dizendo, que os nomes apresentados ou dados a Deus, eles estão identificando, eles estão apontando algo muito importante, muito interessante, tanto no Antigo Testamento, no Primeiro Testamento, como no Segundo Testamento, o Novo Testamento, Irmãos, algo assim que eu gostaria de tratar muito importante a respeito dos nomes de Deus é que nós, na igreja cristã, como somos, fora da igreja, nós ouvimos alguns termos, algumas pronúncias, algumas frases, que nós deveríamos de nos atentar para deixá-las, essas frases, essas palavras,
que nós usamos. Ou seja, nós usamos e utilizamos muito o nome de Deus em vão. E é isso aqui que eu gostaria de resumir. Teria uma matéria extensa a respeito dos nomes de Deus, mas eu acho que essa parte aqui ela é muito relevante para eu tratar com os irmãos. Livro de Êxodo, né? Lá está o Decálogo, os 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20, e aí os irmãos têm lá o versículo 1, o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. E o terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Isso aqui é muito relevante, é muito importante. Tomar o nome de Deus em vão. E isso nós fizemos costumeiramente, às vezes intencionalmente, mas a partir de agora desse estudo, eu creio que nós teremos que tomar um cuidado muito grande. Nós usamos a expressão ou expressões: meu Deus, Deus me livre, Deus é brasileiro, se Deus quiser, ai meu Deus, e tantos outros, né? Aqui na cultura gaúcha, por exemplo, nós temos uma autoria de uma música aí, secular gaúcha, de Oswaldir e Carlos Magrão, que diz assim, ó: que Deus é gaúcho, diz Poremango, foi Maragato ou foi Chimango. Isso, eu creio que todos os irmãos conhecem, é uma aberração, né, indesculpável e imperdoável, conforme eu acabei de ler a palavra do Senhor. O terceiro mandamento vem acompanhado desta sentença, Êxodo capítulo 20, verso 7, que diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. E isso nós temos visto nas comunidades, nas civilizações, no mundo em geral, diversos países, outros idiomas, e na nossa cultura principalmente, né? Eu me lembro agora de alguns casos em que gravaram os últimos segundos, os últimos minutos de um piloto conversando com a torre, sendo que esse avião estava caindo, né? Iria cair, as pessoas iam morrer. E o que mais se ouviu em todas as gravações que fizeram, todas, absolutamente, irmãos, todas as gravações que fizeram da torre com o piloto, quando o avião estava caindo, era: ai meu Deus, ai meu Deus. As últimas frases, ou então: meu Deus, meu Deus, meu Deus. Então, muitas pessoas que jamais conheciam Deus, talvez na sua totalidade, que jamais serviam a Deus, que tinham um certo desconhecimento de Deus, que não tiveram uma vida com Deus, né? Mas todas as pessoas referem assim. Então, é muito importante nós levar isso como lição, né? Aprendizado, aperfeiçoamento para a nossa vida, para agora nós deixar esse vocabulário de lado, deixar esses maus hábitos que nós adquirimos com desde a nossa infância, a nossa adolescência, quando adulto, de dizer, e hoje ainda nós usamos, e lamentavelmente, muito, até mesmo em cima dos púlpitos da igreja, nós não devemos de utilizar o nome do Senhor em vão. Temos que pedir perdão a Deus toda vez que fizer isso e corrigir as pessoas que estão ao nosso redor. A palavra de Deus também refere agora no Novo Testamento, Mateus 6, né? Mateus 6 é o clássico, né? O Pai Nosso, que inicia Jesus ensinando seus discípulos com dúvidas, queriam saber orar, e o Senhor ensina a oração do Pai Nosso, que inicia: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Já inicia assim, se portando a Deus, se reportando a Deus, né?
tendo uma comunicação com Deus, dizendo que o nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso, estaria sobre todas as coisas em primeiro lugar. O Elohimba, né? Bereshit bara Elohimba. No princípio criou Deus todas as coisas, né? Então nós precisamos entender, compreender isso, para que nós não venhamos mais cair nesse pecado que a Bíblia está dizendo aqui, que não tomará, não terá, o Senhor não tomará, não terá como inocente estas pessoas que assim o fizerem, né? Isso, lógico, né, irmãos, depois de ter o conhecimento, assim como nós estamos tendo o conhecimento. As pessoas que tomaram conhecimento dos 10 mandamentos agora não poderiam falhar. Isso aqui é muito interessante. Eu gostaria também de abrir um parênteses sobre Jesus, né, também. Nós sabemos que a nossa oração não deve ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas muitas vezes nós oramos, principalmente nos púlpitos das nossas igrejas, e falamos, Senhor, é isso que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está errado. A palavra de Deus diz, né, se eu não me engano, João, capítulo 15, verso 16, não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que pedires em meu nome, o Pai vos conceda. Então, a oração deve ser exclusivamente em nome de Jesus. Não tem como nós pedir uma coisa para 3 pessoas. Nós precisamos pedir a Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, que se tornou homem. Ele é o único mediador entre todos nós. Até tem uma ilustração que eu já usei muitas vezes, interessante a respeito disso, que até não caberia agora, mas é em nome de Jesus. E também nós usamos uma expressão equivocada. Nós falamos muitas vezes assim, eu até anotei aqui, eu vou conseguir, em nome de Jesus, eu vou conseguir. Irmãos, em nome de Jesus é a oração, né? Ou então, eu já vi até mesmo pastores, ao aconselhar alguém, a pedir alguma coisa a alguém, a apelar alguma coisa a alguém, dizer assim, irmão, eu quero te pedir, em nome de Jesus, não faz mais isso. Irmãos, isto está totalmente errado, está totalmente contrário à palavra de Deus. Então aqui vocês têm, a partir da página 78, muitas coisas muito importantes, né, a respeito dos nomes de Deus. Na página 80, né, vai tratar um pouquinho lá no 3º parágrafo aqui, diz assim, os nomes El, Elion e Eloá, no plural, Elohim, registrados nas escrituras hebraicas, foram traduzidos na Septuaginta por Teus, o mesmo usado no Novo Testamento grego para Deus. Nós sabemos então que no Primeiro Testamento ou no Velho Testamento é Elohim, que a pronúncia correta é Elohimba, e no Novo Testamento nós sabemos que o Novo Testamento é escrito em grego, né? Foi traduzido do grego para outros idiomas, mas o original da escrita do Velho Testamento é o hebraico, juntamente com aramaico, algumas partes, e o Novo Testamento, o original foi escrito em grego, porque predominava esse idioma, essa língua naquela época. E a palavra Deus, né, que no Velho Testamento é Elohim, que a pronúncia é Elohimba, no Novo Testamento é o Teus, né? Nós estamos estudando aqui teologia ou teontologia, que vem da palavra Teus. Essa Septuaginta aqui, né, é uma das mais, ou a mais antiga tradução original do grego para outros idiomas, né? Falando para os hebraicos. É a famosa LXX, né? A Septuaginta que teve lá em torno de 70
72 tradutores, né, do grego para outros idiomas. Isso é muito importante nós compreender também, porque esse assunto, irmãos, ele é muito sério, né? Ele é muito relevante. Eu poderia falar muitas coisas, mas eu tenho como cerne, como principal, como, eu vou dizer assim, muito de valia para nós já colocarmos em prática na nossa vida, né? Nós temos que, eu sempre tenho falado, pastor Nelson, e esse é o nosso lema no nosso Instituto Bíblico da Igreja Cristã Unidos na Fé, o nosso IBCUF, que é aprender melhor para servir melhor. Então, o que nós temos que aprender em suma é não tomar o nome do nosso Deus em vão. Isso é muito importante. O restante, uma boa aula para os irmãos, né? Eu quero dizê-los que vocês têm uma prova para fazer, que está lá na página 113, se eu não me engano, e 114. É isso mesmo. 113 e 114. Estão lá as perguntas. Eu gostaria que os irmãos colocassem em uma folha em branco as respostas. Número 1, né? A pergunta número 1, resposta número 1. Pergunta número 2, resposta número 2. Me entreguem apenas as respostas, amém? Até março do ano que vem, até fevereiro do ano que vem. Me entreguem as perguntas, que isso vai para a grade curricular, histórico dos irmãos. E eu tenho certeza que todos vão tirar uma boa nota, se assim estudar. Os irmãos têm a apostila como consulta, pode continuar consultando e respondendo as perguntas, né? Vai facilitar, não tem problema nenhum, pode fazer assim. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção de Deus. A paz do Senhor para todos, um bom domingo abençoado, em nome de Jesus.